Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Não é difícil encontrar alguém que se confunde ao falar sobre o poder legislativo no Brasil. A gente que trabalha na Assembleia de Minas, por exemplo, ouve de vez em quando perguntas sobre os vereadores. Aí a gente explica que os vereadores estão na Câmara Municipal discutindo assuntos da nossa cidade. Então eu acho que vale a pena dar uma repassada nisso e, se for óbvio para você, não se preocupe porque eu vou ser bem rápida. Nas assembleias legislativas estão deputados estaduais eleitos para representar a população dos estados. Já os deputados federais e senadores defendem os interesses dos estados na pauta nacional. Os deputados na Câmara dos Deputados e os senadores no Senado, as duas casas que formam o Congresso Nacional em Brasília. Todos têm a mesma função tripla de produzir leis, fiscalizar o Poder Executivo e representar os nossos interesses, mas cada um na sua esfera de atuação. Pronto, isso foi só para te situar sobre o que exatamente nós vamos falar nesse episódio, da história do Poder Legislativo no nosso estado, a Assembleia de Minas. Assim como o nascimento do próprio estado, a origem desse poder também foi bastante tumultuada. Sobre o começo rebelde da história de Minas Gerais, aliás, a gente já contou tudo no episódio 26, que está muito legal, cheio de curiosidades. Se você ainda não ouviu, recomendo. Mas vamos lá. O atual modelo de Assembleia Legislativa que a gente tem em Minas, com 77 parlamentares eleitos para mandatos de 4 anos, é resultado de uma longa construção política. E para entender esse processo, a gente precisa voltar à metade do século XIX. Então vamos! Eu sou Graziele Mendes e te convido para mais uma viagem no tempo pelos 300 anos de Minas Gerais. Estamos em 31 de janeiro de 1835. Tudo pronto para a instalação da Assembleia Provincial de Minas Gerais, nosso primeiro modelo de legislativo. E o que está acontecendo no Brasil? Sim, o país ainda é uma monarquia, mas meio bagunçada, porque não tinha rei e o futuro imperador ainda era um adolescente, que pela Constituição não podia assumir o lugar do pai. Lembra das aulas de história? Dom Pedro I abandonou o trono e se mandou para Portugal, onde o pai dele, Dom João, tinha morrido e estava a maior briga de família pelo lugar dele. A primeira Constituição Federal estava em vigor, a de 1824, que aliás não demoraria a ser desrespeitada, e existia um poder legislativo nacional, que era a Assembleia Geral. Então, por que criar legislativos estaduais? Quem vai fazer parte desse poder? Quem vai escolher essas pessoas? A gente fez essas e um monte de outras perguntas para 2 pesquisadores que têm as próprias trajetórias ligadas à Assembleia de Minas. O primeiro é o historiador pela UFMG, Luiz Fernandes de Assis, que foi servidor da casa por mais de 30 anos, professor da Escola do Legislativo. Ele está aposentado agora, mas sempre vai ser uma das nossas grandes referências no assunto. O Luiz resgatou vários detalhes interessantes para a gente sobre esses primeiros anos do Poder Legislativo em Minas. Por exemplo, que nas primeiras eleições o voto tinha uma espécie de hierarquia, que uma pessoa podia ocupar vários cargos políticos ao mesmo tempo e que o dinheiro era mais importante do que saber ler e escrever. Tudo isso num clima bem tenso. Por que se criou a Assembleia Legislativa Provincial? Bem, basicamente foi para descentralizar um pouco o poder, que estava concentrado no Rio de Janeiro, tendo um espaço privilegiado de discussão, de decisão. E nesse primeiro momento, a Assembleia Legislativa Provincial tinha muito poder. E esse poder era dado apenas àqueles membros da elite, os proprietários. E mesmo para você ser um votante, você tinha que comprovar uma renda mínima de R$100 mil anuais. Isso era pouco, vamos dizer assim. Mesmo um trabalhador manual, carpinteiro, marceneiro,
Ele conseguia provar essa renda, mas ele era apenas um votante. O votante escolhia um eleitor. Esse eleitor, por sua vez, deveria provar uma renda de R$200 mil anuais. Aí sim já começava a complicar. Tinha que provar uma renda, tinha que ser proprietário. E esse eleitor votava num candidato. Esse candidato, por sua vez, teria que comprovar uma renda de R$800 mil anuais. Então vejam que há uma hierarquia, né, entre votante e candidato. O voto era apenas para homens maiores de 21 anos. E era realizado de 2 em 2 anos. Então a legislatura também durava 2 anos, claro. 2 curiosidades sobre o processo eleitoral desse período. O primeiro é que, embora o voto fosse censitário, ou seja, exigia-se comprovação de renda, ele era aberto aos analfabetos. Então você tinha muitos fazendeiros que tinham renda, eram analfabetos, mas eram tanto votantes como eleitores. E outra característica muito interessante é que uma pessoa poderia ocupar 2 cargos simultaneamente, ou seja, ele poderia ser deputado provincial e deputado da Assembleia Geral, e mesmo ministro de Estado. Então você tem, nesse primeiro momento, um parlamento funcionando em Ouro Preto, a capital da província de Minas Gerais, e você tem apenas 36 deputados que vinham à capital para reunir-se durante 2 meses por ano. Bom, esse poder que eles vão constituindo, ao mesmo tempo coincide com uma série de rebeliões que começam a pipocar pelo país. Sabinada, Balaiada, Cabanate, Farroupilha, etc. E isso assusta demais as elites, receosas inclusive de revoltas escravas também que começaram a acontecer. Aqui em Minas Gerais mesmo você tem um episódio muito interessante em Carrancas, em que os escravos de uma fazenda se rebelaram e mataram todos os proprietários, a família dele, os filhos, netos, etc. Com isso, em 1835, uma lei que estabelece a pena de morte para quem atentasse contra os senhores, etc. Você veja que era um clima tenso. Esse clima tenso começa a despertar nessas elites um receio maior de que as suas fazendas fossem ocupadas pelos escravos, etc. Então esse tempo que a gente pode caracterizar como liberal, ele é estigmatizado como tempos de anarquia, de desordem. E essa ideia de regressar à ordem passava pelo que a gente pode considerar assim, um fato inédito, né? Você ter que retornar à figura do corpo místico do rei. É aí que começa o movimento para a maioridade do Dom Pedro II. E vejam, a gente já começa, né, a nossa Constituição de 1824 e você tem em 1840 já um movimento para furar a Constituição. E realmente eles estabelecem que o rei pode voltar a ser rei mesmo com 16 anos de idade, passando por cima da Constituição de 1824, que dizia que o rei deveria assumir o trono apenas com 21 anos de idade. Bom, com o golpe da maioridade, então, você tem uma inauguração de um novo tempo aqui no Brasil, que é chamado de o tempo Saquarema. Os Saquarema são os conservadores, de centralização novamente. E com isso você faz o quê? Você reinterpreta aquele ato adicional que criou as Assembleias Legislativas. As Assembleias continuaram existindo, mas esvaziadas de poder. Em 1840 também tem outro fenômeno muito interessante, que é o imperador, novo imperador, chega e já suspende, né, a Assembleia Geral eleita em 1840, que deu o poder aos liberais. Com isso você tem uma reação liberal, principalmente em São Paulo e Minas, que é chamada da Revolta Liberal de 1842, tentando forçar o imperador a manter as eleições de 1840, mas foram derrotados. Aqui a gente precisaria dar um salto na nossa viagem de 3 décadas por falta de estudos suficientes sobre as assembleias provinciais na segunda metade do século XIX. Mas o Luiz deu um jeito. Ele contextualizou para a gente o que estava acontecendo no país e no mundo, para a gente pelo menos imaginar o que se refletia no legislativo. Ainda não sabemos o que se passava nas Assembleias Legislativas Provinciais nos anos 50, 60 e mesmo 70, porque ainda não há uma pesquisa sistemática dos anais desse período. Mas podemos supor que os anos 60 e 70, principalmente, trouxeram ares novos, ventos diferentes. Você já tem agora um complexo cafeeiro em que você tem a cidade se distendendo, se transformando em mercado, com um novo trabalhador não manual,
que vai ocupar um espaço importantíssimo na política, a incipiente classe média. E você tem nos anos 60 também a Guerra do Paraguai, em que o exército, para ganhar a guerra, se profissionaliza. E você tem, então, ao invés de uma indicação política, aristocrática para os altos cargos do oficialato, você tem a meritocracia, e essa classe média é que vai ocupar esse lugar. Então você tem novos ventos que trazem novas palavras para o ambiente político. Por exemplo, a palavra república, a abolição da escravatura. Então você tem movimentos políticos novos. Eles vão questionar a própria monarquia. A gente chega então a um ano importantíssimo para o Brasil, 1889. Se as aulas de história estão frescas na sua cabeça, você sabe por quê, né? A Proclamação da República. Em Minas, esse é um período em que a Assembleia Provincial assume uma missão estratégica, a de elaborar a nossa primeira Constituição Estadual. Temos que ter em mente que com a Proclamação da República, os estados ganham uma dimensão inédita. Nunca antes tiveram tanto poder. E esses estados vão também fazer as suas próprias constituições. Os embates políticos na Constituinte de 1891, em Minas Gerais, se deram entre três grupos bem distintos: dos republicanos históricos, dos republicanos adesistas de última hora e dos ex-monarquistas, com hegemonia quase absoluta dos adesistas. Nesta Assembleia Constituinte definiu-se 3 pontos importantes. Primeiro, o parlamento agora seria bicameral, Então nós teríamos a Câmara dos Deputados e o Senado Mineiro. Outra coisa importante foi a definição do papel dos municípios nessa Constituição, o fortalecimento dos municípios. E um terceiro ponto que gostaria de destacar é a mudança da capital, um anseio antigo de várias regiões de Minas Gerais que representavam Ouro Preto como uma cidade monárquica, atrasada, colonial e que deveria ser mudada para outro ponto do estado. Define-se então nas disposições transitórias uma comissão para escolher o local do novo município, da nova capital do estado. A gente vai fazer uma parada rápida aqui nesse ponto da viagem para vasculhar mais essa história da nova capital, porque o Luiz contou que os bastidores dessa mudança foram muito tumultuados e curiosos. A comissão de escolha da nova capital já percorrera 7 regiões do estado, já fizeram seus relatórios e estava pronto para ser votado no Parlamento Mineiro. Bem, em 1893, então se estabelece uma data para essa votação, mas os ouropretanos, arraigados ainda com a ideia de permanecer como capital do estado, insuflando os antimudancistas a agirem, ameaçam jogar uma bomba no plenário do Congresso Mineiro caso a votação fosse realizada. O presidente não teve outra escolha a não ser mudar o local do Parlamento Mineiro para Barbacena, exatamente para votar a mudança que tanto desejo percorria todo o estado. Bem, nessa votação aconteceu uma coisa bem interessante e inédita. Você vê que as 2 primeiras votações, a primeira votação ganha Várzea do Marçal, na segunda votação ganha Várzea do Marçal e apenas na terceira votação surge o nome de Belo Horizonte e ganha por 1 voto. Com isso, há uma especulação na imprensa de que houve um lobby de empresários que tinham adquirido terrenos em Curral del Rey, a futura Belo Horizonte, para que a votação se direcionasse para esse município. A propósito, Várzea do Marçal, que perdeu a votação, era uma espécie de subúrbio de São João del Rei. Nesse ambiente tumultuado, a gente segue pelos primeiros anos da República no Brasil, com os coronéis locais dando as cartas na base do jogo político. Os anos iniciais da República, embora estivesse legitimado pela Constituição de 1891, estava longe de ser um regime estável. Havia grandes desorganizações em vários estados. Você tinha a revolta da Armada no Rio de Janeiro, você tinha a revolta federalista no Sul, você tinha a Guerra de Canudos na Bahia, vários estados sob intervenção. Então você tinha uma efervescência e uma certa anarquia que levava a uma ameaça real ao regime republicano. Bem, no final do século XIX, com a eleição de Campos Salles, você tem uma rearticulação a nível dos governadores.
né? A política dos governadores que ele articula como presidente da República era dar poder ao coronel lá no interior, que dava poder ao governador, e esse governador dava poder ao presidente, né? Os escolhidos eram do coronel. E outra novidade é que o partido majoritário aqui em Minas Gerais, por exemplo, o Partido Republicano Mineiro, era quase que um partido único. No primeiro momento você tinha a oposição do Partido Católico, que era um partido monarquista, mas que também sucumbe e que se torna, então, o único partido. Por isso que há uma expressão muito corrente nessa época que fora do PRM não há salvação, né? Você tinha que fazer parte do Partido Republicano Mineiro caso quisesse ser eleito. E teria que ser escolhido pelo coronel local. Entramos no século XX sobre a égide dessa articulação feita pelo Campos Salles, né, a chamada política dos governadores com a presidência da República e os coronéis. Nesse arranjo, 2 estados se destacam. Minas Gerais, por ter o maior colégio eleitoral do país, né, o maior número de eleitores, por ser a maior população, e São Paulo, por ser o estado mais rico da federação, né, em cima da exportação do café. Então, esses 2 estados praticamente dominam o cenário político da presidência da República até os anos 30. Você tem um revezamento entre São Paulo e Minas, a política do café com leite, que define quem será o presidente da República. Você tem uma certa estabilidade que os anos 20 vão questionar. O arranjo estabelecido pelas oligarquias, principalmente em torno da política dos governadores, da política do café com leite, levaram a grandes questionamentos, principalmente em relação às eleições fraudulentas que ocorriam por todo o território nacional. Não existia uma justiça eleitoral. E você tem 2 elementos novos na política. Você tem os operários, com o movimento operário, a criação do Partido Comunista em 1822, e você tem a classe média, que surgiu lá no Complexo Cafeeiro e que foi estabelecendo e crescendo com o surgimento do tenentismo, dentro das correntes militares. Então são esses 2 novos elementos que vão dar um certo frescor aos anos 20 e vão questionar essas oligarquias. Com o racha que há nas eleições de 1829, que estabelece que um novo candidato paulista ocuparia o cargo no lugar de um suposto mineiro, que deveria ocupar, você tem um racha nessas elites. E esse racha leva à Revolução de 1930, e ao surgimento de uma nova figura no cenário nacional, que é Getúlio Vargas. Esse momento, o fim da Primeira República em 1930 e o início da Era Vargas, marca outro capítulo dramático para o Parlamento Mineiro. Isso porque Getúlio Vargas fechou todas as casas legislativas do país e nomeou interventores para os estados. Sobre esse período e os seguintes, que definiram o futuro da Assembleia de Minas, eu fiz várias perguntas para outra pesquisadora da Assembleia, a Valentina Somarriba, doutora em Ciências Humanas, Sociologia e Política pela UFMG e servidora da Gerência Geral de Documentação e Informação da Assembleia. Com ela nós vamos partir dessa chegada de Vargas ao poder, fechando tudo. Dos 15 anos que durou o governo Vargas, de 30 a 45, o Legislativo Mineiro ficou aberto somente 2 anos e 7 meses. Isso mostra pra gente as inclinações autoritárias, o caráter ditatorial daquele governo. Mas, no início do governo Vargas, antes que ele tomasse um rumo mais abertamente autoritário, teve um avanço muito importante do ponto de vista dos direitos políticos, que foi a criação do Código Eleitoral. Esse Código Eleitoral, ele instituiu o voto secreto e o voto feminino. Então, isso foi um avanço muito importante, porque na Primeira República as eleições eram marcadas por fraude generalizada. Justamente, um dos motivos é que o voto não era secreto. Então, havia o voto de cabresto, a violência disseminada, e as mulheres elas estavam excluídas do processo eleitoral. Bom, mas voltando a Minas, então, em 3 de abril de 1935 foi instalada a Assembleia Constituinte, e o primeiro ato dessa Assembleia foi eleger
o Benedito Valadares, governador de Minas. O Valadares ele foi uma indicação pessoal de Vargas e por isso mesmo ele encontrou uma certa resistência na Assembleia Constituinte, porque havia 14 deputados que eram de oposição, eram os deputados do Partido Republicano Mineiro. Mas mesmo assim, os deputados governistas eram mais numerosos, né? E então Benedito foi escolhido o governador. A Constituinte de 35, um dos principais atos foi acabar com o bicameralismo em Minas. Então, extinguiu o Senado Mineiro e transformou a Câmara dos Deputados em Assembleia Legislativa. A experiência do bicameralismo, então, ficou restrita mesmo à Primeira República. Bom, mas a vida da Assembleia naquele período foi muito curta, né? Foi uma duração efêmera e não chegou nem ao fim da legislatura. O governo Vargas foi recrudescendo cada vez mais o seu caráter autoritário e, em novembro de 37, um novo golpe, né, que ficou conhecido como golpe do Estado Novo, fechou mais uma vez o Congresso Nacional e as casas legislativas do Estado. O sociólogo Otávio Dulce, que escreveu um livro sobre a história do Legislativo Mineiro, ele diz que a Assembleia de Minas foi fechada completamente na surdina. Os deputados não puderam nem esboçar qualquer reação, porque foram completamente pegos de surpresa. O Legislativo Mineiro só iria reabrir 10 anos depois. E quando Vargas deixou o poder em 1945? Como estavam as coisas em Minas? O que aconteceu na Assembleia Legislativa na época? De 46 a 64, a gente pode dizer que o país viveu sua primeira experiência verdadeiramente democrática, né? A Assembleia ela reabriu em 47, naquele mesmo ano ela promulgou a Constituição do Estado. O relator dessa nova Constituição foi Tancredo Neves, que naquela época era um jovem deputado, né, do PSD. A Constituinte ela contou com a participação de um deputado que foi algo completamente novo na história do Legislativo Mineiro, que era um deputado comunista. Foi o primeiro deputado comunista, né, eleito, que foi o Armando Ziller. Ele era um líder sindical. Mas a democracia brasileira ela tinha suas limitações naquela época, né? Então, o Partido Comunista teve seu registro cassado e acabou que o Armando Ziller ele teve que deixar a Assembleia, né? Porque o mandato dele foi extinto. E o pouco tempo que ele ficou na Assembleia, como deputado constituinte, ele teve uma participação muito intensa. A gente pode notar, assim, que mesmo naquela época, né? Nos anos 40, a Assembleia ela discutia matérias cada vez mais complexas, mas ela não dispunha de uma estrutura administrativa muito elaborada, era uma estrutura muito modesta naquela época. Os deputados não tinham nem gabinetes individuais, não tinham um corpo técnico para auxiliá-los. E aí, se a gente avança um pouquinho no tempo, a gente chega na eleição de 1962. Que foi uma eleição muito importante, muito simbólica naquela época, porque ela trouxe uma grande renovação. Primeira eleição de deputadas, né? 2 mulheres foram eleitas, deputadas estaduais, a Maria José Pena e a Marta Nair Monteiro. E também 3 líderes sindicais, que eram o Dazinho, o Simval Bambir e o Clodo Smith. Então, foi uma renovação, uma mudança, né? na composição da Assembleia, geralmente mais conservadora, né? Mas essa renovação e essa liberdade durariam muito pouco. Logo, né, em março de 64, um golpe civil-militar pôs fim à democracia e iniciou o período da ditadura, que duraria 21 anos, né? E, infelizmente, a Assembleia, ela quase que em sua totalidade, ela apoiou o golpe, ela fazia uma forte oposição ao governo democrático do João Goulart, e ela até se antecipou, a gente pode dizer assim, aos militares, porque esses 3 deputados que tinham sido eleitos em 64, esses 3 deputados de esquerda, eles já, imediatamente após o golpe, eles já foram presos, e os deputados, ao invés de se posicionarem a favor, né, da democracia e da liberdade, eles propuseram a cassação desses 3, né, do Simval, do Clodo Smith e do Dazinho. E essa cassação foi aprovada aqui na Assembleia por unanimidade. Então, isso a gente pode dizer, né, nesse livro do Otávio Dulce sobre a história do Legislativo Mineiro, ele chama de uma página infeliz da nossa história, né? Da Página Infeliz, a escrita de uma nova história, é o nome de uma bela reportagem feita pela jornalista da Assembleia Legislativa de Minas e escritora Elaine Moraes. Em março de 2014, quando a LMG realizou um ciclo de debates para lembrar os 50 anos do golpe de 64,
a nossa colega mergulhou de volta na trajetória desses 3 deputados cassados, Clodsmith Riani, Simval Bambirra e José Gomes Pimenta, o Dazinho. Ela esmiuçou desde o episódio em si até a reparação histórica que o Parlamento Mineiro buscou fazer. A gente pediu a ela para explicar como foi fazer esse trabalho como cidadã, jornalista e servidora da Assembleia. Quando eu iniciei a pesquisa sobre a cassação dos deputados, me chamou muita atenção a relação de documentos do processo. Entre eles estava um envelope que guardava ou guarda ainda as atas das reuniões secretas de cassação. Essas atas permaneceram em sigilo mais de 30 anos. Então, quando eu recebi o envelope 50 anos depois do ato que cassou por motivos ideológicos 3 deputados eleitos democraticamente, eu fiquei estática. Eu permaneci imóvel e em silêncio, não sei bem por quanto tempo. Tocar aquele envelope, tocar o papel amarelado, observar os despachos de arquivamento, esses gestos acrescentaram peso ao envelope. Mas foi uma observação, uma notinha no canto direito do documento que me deixou em sobressalto. Dizia o seguinte: o envelope veio apenas grampeado. Eu li aquilo e fiquei pensando assim, era como se grampear não fosse uma medida capaz de garantir o silenciamento daquele processo, de lacrar aquelas palavras. Eu me dei conta ali do significado e privilégio de contar essa história. Clodsmith Riani foi entrevistado pelo programa Memória e Poder da TV Assembleia e contou como fez questão de se apresentar quando foi procurado pelo Exército. Eu sou o deputado Riani e estou me procurando, quer saber o que é. Você é o deputado Riani? Riani, foi muito bom você ter apresentado, porque aí você pode colaborar conosco. Não é só você assinar uma cartazinha aí. Eu falei, não, a carta não tem problema, eu quero ver o conteúdo, né, coronel? Eu falei, não, o conteúdo é que você só confirmar que o Brizola e o Jango é comunista. Eu falei, mas é justamente que eu não posso concordar, porque nenhum dos dois é comunista. Eu não sou brizolista, eu sou do Jango. Isso aí eu não posso assinar. Ah, não pode, não. Pronto. Aí virou as costas e foi embora. Aí me mandou lá para o alojamento, né, da PE, né? Chegaram, mandaram colocar a mão aí no muro lá e começar a chutar meus tornozelos, soco nos rins, aí pintaram comigo lá, né? Arrebentaram tudo. No dia 8 já cassaram o nosso mandato. O infelizmente para nós o que aconteceu é que essa cassação nossa, o Exército, aproveitou aquilo ali para fazer o processo. Ele fazendo isso, eu fui condenado a 17 anos, o Bambirra foi condenado a 20 anos e o Dazinho condenado a 10 anos. Na época em que Elaine Moraes fez a reportagem, Riani era o único vivo dos 3 cassados, mas ela conversou também com a viúva do Simval Bambirra, Maria Auxiliadora Bambirra. Ela disse que essa conversa deu um nó na garganta dela e a gente pediu para ela ler o que escreveu sobre o que ouviu da viúva do Simval. De acordo com Maria Auxiliadora Bambirra, as medidas tiveram grande significado para Simval. Abre aspas. Não há como apagar ou reparar plenamente o que os pares e o regime de exceção fizeram com meu marido. Mas o Simval se emocionou com o pedido de desculpas da Assembleia. De alguma forma, ele pôde vivenciar o seu desejo de justiça antes de vir a falecer, o que aconteceu 2 anos depois, em 2003. Fecha aspas. Em 1994, a Assembleia reconheceu que a cassação foi por motivos políticos e ideológicos e não quebra de decoro, como havia alegado. E aprovou uma lei do governo da época que concedeu pensão especial para os parlamentares cassados. Em 2000, aprovou outra norma que equiparou a pensão deles à remuneração de um deputado estadual. Em 2001,
Dazinho, Riane e Bambirra foram homenageados na Assembleia numa solenidade que reconheceu a cassação dos três como indevida. Poucos anos depois dessa página infeliz, os posicionamentos dos parlamentares de Minas já estavam bem diferentes. Eram ecos de toda a ebulição de ideias e fatos em curso no país. Nos anos 70, o cenário já foi tomando um contorno bem diferente daquele que precedeu o golpe no primeiro momento. A oposição ela já estava lutando muito pela volta do Estado de Direito, né, exigindo uma Assembleia Nacional Constituinte, que era a bandeira do MDB, o partido da oposição. E esse espírito mais contestador, mais oposicionista, se fazia presente também na Assembleia de Minas. Né? Muitos deputados mineiros se engajaram nessa luta e fizeram vários pronunciamentos a favor da Constituinte, se pronunciaram contra as arbitrariedades do regime, contra a tortura, contra a repressão aos trabalhadores que faziam greve, né? Contra o assassinato de presos políticos. A ditadura militar ela terminou oficialmente em 85, né, com a eleição do Tancredo para presidente. E aí teve início o processo de transição para a democracia. Esse processo ele foi completado em 89 com a primeira eleição, né, direta para presidente desde 1960, né, ou seja, 29 anos. E um marco muito importante nesse processo de transição para a democracia foi a Constituição Federal de 1988, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, né, porque foi uma Constituição que teve um caráter muito democrático e muito inclusivo, né, muito inovador. No rastro aí da Constituição Federal, Minas também promulgou sua Constituição em 1989. Mas, na verdade, as discussões aqui em Minas, elas começaram até antes. O processo de elaboração dessa nova carta envolveu mesmo uma discussão muito ampla com especialistas, com a sociedade civil, foram realizadas inúmeras audiências públicas, seminários, e a carta, ela sinalizou rumos inteiramente novos, né, para a participação popular na administração pública. Ela não só reproduziu instrumentos que já estavam previstos na Constituição Federal, mas ela também inovou, ela foi além da Constituição Federal. O texto da Constituição Mineira de 89, ela teve o compromisso de criar canais para a participação efetiva da população. Né, a promulgação da Constituição, ela se deu num cenário assim, de muita esperança, né, como não podia ser de outra forma, afinal de contas era um momento que a gente estava saindo de uma ditadura, né? O Constituinte Mineiro, ele estabeleceu como um dos principais instrumentos de intervenção da sociedade na administração pública o projeto de iniciativa popular. É interessante a gente observar que a iniciativa popular ela já estava prevista lá na Carta de 35, muitos anos antes, mas só que ela nunca chegou a ser usada de fato. Outra forma de intervenção popular no processo legislativo, que foi determinada pela Constituição, foi a audiência pública, né, das comissões da Assembleia em regiões do Estado, a interiorização da Assembleia, né? Bom, a partir dos anos 90, ocorreram mudanças muito grandes, né, aqui na Assembleia. Ela passou a realizar centenas de eventos institucionais. Foram seminários legislativos, foram fóruns técnicos, ciclos de debate, audiências públicas. E esses eventos eles contaram com a participação de milhares de cidadãos, de entidades da sociedade civil, de órgãos públicos. E toda essa participação ela veio embasar a produção e o aprimoramento das políticas públicas para o Estado. E em 2003 foi criada a Comissão de Participação Popular, que é uma comissão que abriu de fato a possibilidade da Assembleia, né, intervir nas diretrizes e nas metas da administração em conjunto com a sociedade civil. O deputado André Quintão, do PT, foi o primeiro presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia de Minas. Essa comissão foi pioneira no Brasil em discutir o planejamento orçamentário do Estado com a sociedade civil e se consolidou como um dos principais espaços de encaminhamento e transformação de demandas populares em projetos de lei na Assembleia. Num evento que comemorou os 10 anos da comissão, em 2013, o deputado lembrou emendas importantes a leis aprovadas na Casa que nasceram de propostas populares.
Bolsa Reciclagem, né, para os catadores de materiais recicláveis, PPCAM, que é um programa de proteção à criança e adolescente ameaçada de morte, recurso de emenda popular, feiras de economia solidária. Na área da cultura, a institucionalização do apoio ao festival, saúde e esporte indígenas. Só para vocês terem uma ideia da diversidade. Geralmente são emendas relacionadas a políticas públicas sociais. E uma outra característica é que relacionadas a públicos que tinham um certo distanciamento dos mecanismos deliberativos, ou da Assembleia ou do governo. Então, catadores de materiais recicláveis, povos indígenas, militantes da assistência, militantes da criança, quilombolas, agricultura familiar. Então, essa participação é uma participação muito voltada para públicos excluídos da agenda governamental. Essa participação, ela é uma resposta, né, à necessidade mesmo da construção de um poder legislativo que seja mais apto a responder às demandas populares, né? Existe essa demanda, essa exigência por parte da população. A Assembleia, né, ao buscar criar esses mecanismos de interlocução com a sociedade, cada vez mais eficazes, e nesse sentido as redes sociais têm sido grandes aliadas do Legislativo, mas a Assembleia ela tem se reinventado, e essa reinvenção ela tem se feito muito necessária para que o Legislativo reafirme a sua relevância nesse momento. A população brasileira, de forma geral, isso não é só no Brasil, mas assim, em várias partes do mundo, mas no Brasil isso é altíssimo, as pesquisas de opinião mostram a baixíssima confiança da população na política, nos políticos, nas instituições políticas. Então a Assembleia tem feito esse movimento e é uma forma de fazer frente, né, a essa pouca confiança na democracia, nos mecanismos democráticos. Chegamos a 2020, ano em que a nossa capacidade de reinvenção foi testada ao limite, num cenário totalmente novo e assustador para o mundo inteiro, a pandemia do novo coronavírus. Diante dos riscos sanitários, a Assembleia de Minas, assim como outras instituições, teve que ser fechada para o público externo e as atividades presenciais reduzidas. Mas debates e votações foram mantidos e realizados pela primeira vez por meio remoto. Essa decisão foi anunciada pelo presidente da Casa, Agostinho Patrus, em março, assim que ficou claro que toda a rotina do Legislativo precisaria ser adaptada de forma inédita em toda a história do Parlamento. Fomos o primeiro parlamento do país a reduzir a presença das pessoas, afinal de contas temos um fluxo de 6 mil pessoas por dia. Durante a semana passam aqui pessoas de cerca de 300 municípios do nosso estado, então já tomamos essa medida, mas sabemos que a ação da Assembleia é fundamental. Nos momentos de crise é importante que o parlamento esteja pronto a levar à sociedade soluções para o enfrentamento dessa grave crise, para que nós possamos, como espera a sociedade, dar as respostas com a maior agilidade possível. E, de fato, leis cruciais para manter o funcionamento do Estado nesse cenário foram aprovadas dessa forma, à distância. E representantes da sociedade participaram virtualmente de diversas audiências públicas, principalmente sobre os impactos da pandemia. Quando notarmos o efeito da doença na ocupação de leitos hospitalares, já haverá um enorme número de pessoas infectadas. Cerca de 19% da população do estado é idosa, e são pessoas de risco. A gente está falando aí de em torno de 500 mil pessoas que vivem com uma criança em idade escolar. É muito raro a criança contaminar o adulto. A gente que é artista, a gente não tem outra forma de sobrevivência a não ser pelo nosso trabalho. As empresas, no momento que elas mais precisam do crédito, elas buscam as instituições financeiras e 86% delas ainda não tiveram dinheiro. A Assembleia Legislativa de Minas chega a 2020 com vários canais de participação e meios de comunicação, como TV, portal na internet, redes sociais e a nossa agência de rádio, que produz conteúdos para emissoras parceiras espalhadas por todo o estado. Todos os instrumentos de participação, aliás, podem ser encontrados no endereço almg.gov.br na aba Participe.
essa trilha sonora luxuosa é composta por canções de domínio público executadas pelo maestro Antônio Carlos de Magalhães, que gentilmente autorizou o uso de 2 dos seus discos. O primeiro é Sabará, que reúne peças para cravo de compositores barrocos europeus, além da única sonata para teclado do período colonial brasileiro encontrada em Sabará, que é uma das primeiras cidades de Minas. O segundo é o Cravo e a Rosa, que homenageia compositores eruditos e populares. Para o nosso orgulho, o maestro Antônio Carlos de Magalhães é nosso colega. Ele entrou na Assembleia de Minas num momento importantíssimo, aliás, para casa, em 1988, e trabalhou nas discussões sobre a atual Constituição Estadual de 89. E os discos dele podem ser comprados pelo site www.sonhosesons.com.br. As falas das pessoas que participaram de audiências virtuais sobre a pandemia que você ouviu ao final foram retiradas de reportagens feitas pela Rádio Assembleia, que manteve uma intensa cobertura remota desse período. E se eu fosse você, procuraria para ler a reportagem na íntegra da nossa colega Elaine Moraes sobre os deputados cassados, porque é de arrepiar. Só pesquisar pelo título, Da Página Infeliz à Escrita de uma Nova História. Está no portal da Assembleia. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela pesquisa, roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste podcast. Revisão de Rosângela Rabelo, trabalhos técnicos de Elson Neto e sonorização de Clifford Dutra. Todos os episódios do nosso podcast estão na nossa página lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais.